Saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos às notas para esta noite de quarta-feira. O país registra o maior número de recuperados desde o início da pandemia. O país registrou nas últimas 24 horas 5.525 casos de pacientes recuperados da Covid-19, elevando para 114.041 o número de indivíduos livres da doença. Dos recuperados anunciados, os 5.459 são moçambicanos, 19 estrangeiros e 129 ainda por identificar. A informação foi partilhada hoje, 11 de agosto de 2021, pelo Ministério da Saúde em comunicado de imprensa. O comunicado refere ainda que mais 14 pessoas perderam a vida devido à Covid-19 nos últimos dias, 9 e 10, com exceção das 5 que foram declaradas hoje. Entre as vítimas está uma criança de 4 meses de idade. Assim, sobe para 1.665 o número de óbitos causados pelo vírus. Além das mortes, o documento refere que há também 1.185 novas infecções pela doença. Dos novos infectados, 1.164 são da nacionalidade moçambicana e 21 estrangeira, sendo 635 do sexo feminino e 550 do sexo masculino, todos de transmissão local, correto. A cidade de Maputo continua a registrar-se o maior número de pessoas infectadas, com 431 casos. A capital do país ultrapassou, desta vez, a província de Zambésia, que registrou 253 casos da doença. Com estes números, o país passa a ter um total de 185.528 casos positivos registrados do novo coronavírus, dos quais 135.159 são de transmissão local e 369 importados. O Ministério da Saúde anunciou que mais 50 infectados estão internados e 62 tiveram alta hospitalar. Assim, o país tem um cumulativo de 6.358 internados, dos quais 336 estão, até o momento, sob cuidados médicos. Atualmente, Moçambique tem 19.828 ativos do novo coronavírus. Portanto, são incidências das últimas 24 horas com respeito ao coronavírus. Outras matérias para esta noite, de quarta-feira, a lentidão na tramitação de expedientes com destaque para as cartas de condução nos escritórios do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, elevadas multas aplicadas pela Polícia de Trânsito, e às vezes sem qualquer base de fundamentação, associadas ao desrespeito da via pública, estão a criar desconforto no seio dos automobilistas da cidade, da província de Nampula. No encontro ocasional com o governador da província, os automobilistas decidiram quebrar o silêncio para denunciar o que consideram de falta de consideração da pessoa humana nos balcões do atendimento do Inatro em Nampula. Alguns automobilistas residentes fora da capital são obrigados a permanecer longas horas à espera e no meio de muitas bujardas. Não é possível eu parar enquanto tenho logo 5 filhos que deixaram com a mamãe que faleceu. Aquelas crianças estão comigo. Como é que vou sustentar? E crianças querem estudar. E eu quero comer, tenho mulher. Agora como é que vou viver? E essa vida está mal. Estamos numa vida... Quer ter uma vida malíssima mesmo. Já paguei na semana passada, mas agora com a minha carta suspensada, não posso andar mais de carro. Crianças lá em casa, cheio. Nunca fiz, nunca vendi nada, nem lenha, nem sei capinar. Meu trabalho é esse. Mas agora o que é que eu vou fazer? E assim estou assim, simples. As direções do Inatro e da Polícia de Trânsito reconhecem esta inquietação, mas justificam que o fato prende-se com o desconhecimento da decisão de banimento temporário dos averbamentos ou emissões das cartas de condução. O problema é que as pessoas, mesmo com o decreto presidencial que prorroga a revalidação das cartas, eles continuam a vir renovar. Uma pessoa fala todos os dias, não precisam renovar agora as cartas, podem andar. O direito de aplicação de multas quanto aos documentos caducados. Isso pode
existir por uma irregularidade ou falha de algum polícia, mas não como a polícia de trânsito, mas sim questão humana, como nós podemos ver. Também nos acidentes de aviação falamos sobre a questão do erro humano. O governador de Nampula apela a maior articulação entre os diferentes atores dos transportes de carga ou de passageiros para se evitar conflitos. O processo de vacinação em massa contra a pandemia do novo coronavírus, que decorre à escala nacional desde o passado dia 4 do mês corrente, está a apresentar resultados animadores na província de Nampula. Os dados da primeira semana indicam fortes probabilidades do alcance das metas. Apesar de algumas adversidades derivadas da resistência de certas pessoas que ainda continuam receosas e desconfiantes sobre a eficácia da vacina, o governador de Nampula acredita nos bons resultados deste processo. Os primeiros dias indicam que a província de Nampula está a conhecer níveis de afluência bastante positivos. Nós ocupamos em primeiro lugar, a nível nacional, de aderência à vacinação em massa, e não só, como também a primeira fase da vacinação que foi direcionada ao pessoal de saúde, estou a falar dos médicos e outros, a polícia, aos funcionários de saúde. Portanto, a nossa província faz um balanço francamente positivo. Manuel Rodrigues renova o apelo sobre a necessidade da participação massiva da população nestas vacinas. Queremos já aproveitar para que montas das pessoas que ainda não se fizeram os centros de vacinação que nós anunciamos, se façam os centros de vacinação para poderem apanhar a vacina. É importante porque ela diminui o risco de nós termos que estar a fluir em massa para os centros de internamento por Covid-19. Portanto, queremos diminuir esta pressão que eventualmente possa existir na província. Estamos muito satisfeitos também porque o nosso centro de internamento neste momento acomoda apenas 4 doentes, mas isso não tem que constituir uma bandeira de festejo, mas nós queremos reduzir para que a província de Nampula continue a registrar menor número de contaminação por Covid-19, e é isto que irá salvar a nossa população por esta pandemia que ameaça a nossa existência. As projeções de vacinação em massa na província de Nampula apontam para mais de 200 mil pessoas. A escassez de fundos está a impedir a expansão da rede meteorológica para 11 dos 23 distritos da província de Nampula. O dinheiro da União Europeia serviu para cobrir mais 2 distritos. Apenas 13 distritos dispõem até este momento de condições de análise e de recolha de informações relacionadas com os fenómenos naturais a nível da província de Nampula, o fruto de ações coordenadas entre o governo e parceiros de cooperação. Sim, o que nós queremos é que em cada um dos nossos distritos tenha pelo menos uma estação meteorológica. Neste momento há déficit de 11 distritos e estamos à procura de fundos para que esses distritos possam ter estações meteorológicas. E por quê? Porque a estação meteorológica é o olho do meteorologista. Ele consegue fazer o prognóstico, a previsão do tempo, na base dos dados que vêm de cada um dos nossos distritos. Portanto, este é o nosso desafio para que cada um dos nossos distritos possa ter uma estação meteorológica. O delegado do INAM disse que a falta de cobertura destes serviços está a ter impactos negativos e compromete os planos do setor. Com o projeto que está a decorrer a nível dos apoios de fundos europeus, vamos poder ter mais 2 estações meteorológicas em Memba e Mossoril, como eu dizia, e que, portanto, vamos fazer até dezembro deste ano 13 distritos com estações meteorológicas. Agora, para ultrapassar isso, o que é necessário? Vamos ultrapassar pouco a pouco, porque tudo requer fundos. Portanto, nós temos que trabalhar seriamente por forma que possamos ter dos nossos orçamentos a componente de investimento para podermos ter estações meteorológicas em cada um dos nossos distritos. Até que ponto isso fragiliza aquilo que são as vossas atividades? Não, é assim que nós, neste momento, estamos a fazer previsões na base dos modelos, na base de dados do distrito mais próximo. Portanto, quanto mais tivermos a rede densa, portanto, cada distrito poder ter seus dados, os dados, as previsões, os avisos prévios serão cada vez mais fiáveis. Alberto Colarinho não adianta as datas, mas afirma que o problema de falta de estações
meteorológicos será ultrapassado ainda este quinquênio. O secretário de Estado da província de Nampula desafia a camada juvenil a apostar ao empreendedorismo como forma de combater o desemprego que afeta maioritariamente aquela massa. Beto Gondola manifestou a posição esta quarta-feira durante a 7ª edição da Gala Provincial do Prémio Jovem. O secretário do Estado da província de Nampula considera a prática do empreendedorismo no seio juvenil como alicerce para a mitigação do problema do desemprego, acrescentando que Nampula tem a particularidade de ter jovens firmes e convictos para lutar contra este mal. É um momento, sim, para nós agradecermos o facto de vós representarem, de estarem a representar a capacidade efetiva que existe nos nossos mais diversos distritos, representarem a força da juventude, representarem a capacidade de encontrar soluções em diferentes contextos e em diferentes problemas que enfrentamos. Ao longo do período em que íamos palmilhando, acompanhando as propostas selecionadas, tivemos a ocasião de nos sentir surpreendidos por aquilo que fomos encontrando. Já tínhamos em mente que os nossos jovens são bastante criativos, já tínhamos em mente que existe capacidade ao nível da nossa província, mas não tínhamos a dimensão daquilo que encontramos aqui hoje. Sem avançar os dados, o dirigente referiu-se que a província de Nampula está a registrar significativos avanços dos jovens que apostam no empreendedorismo. Jovens que, pela sua mão, conseguem traduzir realidades, conseguem expressar aquilo que vem na mais pura qualidade possível. Tivemos a ocasião, nós, de encontrar jovens que daquilo de que dispõem ao nível da comunidade encontram soluções num contexto em que vivemos restrições de pandemia. Produção de álcool, produção de soluções para higienizar. Encontramos jovens que, olhando para a característica, olhando para as diferentes medidas que são adotadas pelo governo, foram pensando sobre a melhor forma de complementar estas medidas. Foram pensando, ultrapassando o sentido de isolamento naquilo que habitualmente tem sido discutido. Jovens que desenharam um perfil de proteção que pode servir para as nossas crianças no dia a dia nas nossas escolas. Tivemos a ocasião de hoje testemunhar que na nossa província existem jovens criadores, jovens que conseguem expressar a partir da arte e cultura. Avicultura, a produção agrícola, barbearia, salões de cabeleireiros, centro de formação técnico-profissional e de prestação de serviços de informática e outros devem ser as grandes apostas. Jovens associados baseados em diferentes distritos da província de Nampula aguardam pelo financiamento de seus projetos desde o ano passado. Alguns jovens ouvidos pela reportagem da RAC TV no âmbito da 7ª edição da Gala Provincial de Prémio Jovem, que teve lugar esta quarta-feira, dizem que a falta de apoio pelo governo compromete a materialização das suas iniciativas. Estes jovens fazem parte de algumas associações juvenis que clamam pelo financiamento das suas atividades. Os nossos entrevistados pedem ao Estado para que facilite a atribuição de microcréditos. Em termos de financiamento, posso dizer que não. Mas eu pessoalmente trabalho aquilo que eu posso, porque para além de ser artista plástico, tenho outras atividades.
financeiras que me fazem com que eu consiga alguma coisa para poder trabalhar. Mas há vezes também que há encomendas. Às vezes as encomendas é que dão mais força no trabalho. Porque quando há uma encomenda, já podemos ganhar alguma coisa para sustentar o próprio trabalho. Havendo algum financiamento por parceiros, seria mais viável? Posso acreditar que sim. Podemos andar mais, podemos correr mais, porque daí já teremos pelo menos alguma base para continuar. A falta de incentivo cria-nos um certo desinteresse em continuarmos com os nossos projetos. O financiamento seria muito bem-vindo numa primeira fase e posteriormente poderia ajudar na ampliação e multiplicação de sistemas como este. Visto que não só dispomos desse sistema, também dispomos de outros sistemas, não é? Como o sistema hídrico de produção de corrente elétrica, não é? Na base de água, num rio menor como a Tala, como o Malaze, em rios pequenos é possível produzir a corrente elétrica. Mas também temos um outro sistema eólico, não é? Que produz a corrente elétrica na base do vento. Então, a existência de algum financiamento vai catapultar aquilo que é o nosso processo de produção e pacificarmos o sistema e passarmos não só a depender da hidroelétrica da Corabaça, mas precisamos de alguns patrocinadores, né? Claramente qualquer projeto precisa de um patrocínio para alavancar mais o nosso produto. Tendo algum patrocinador, como é que seria? Consegue fazer uma leitura em termos de imaginação, se alguém pudesse financiar o seu projeto? Acredito que sim, porque não basta só nós termos produtos internacionais no nosso país. Precisamos de algo nosso, algo de origem nossa, que nos identifica como moçambicanos. Eu acredito que se tudo correr certo, eu algum dia posso ser uma inspiração. A presidente do Conselho Provincial da Juventude em Nampula considera que a situação é grave, numa altura em que o país encontra-se mergulhado na crise econômica. Reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade. Produzir referências juvenis da criação, superação e inovação na sociedade. Promover a competitividade na criação artística e tecnológica no seio da juventude moçambicana. Estimular e divulgar ações de jovens nas áreas de empreendedorismo, de inovação tecnológica e de criação artística. E criar um médio e longo prazo uma plataforma de desenvolvimento multifaceado da juventude moçambicana nas áreas de empreendedorismo, da inovação tecnológica e criação artística. Encorajamos a continuarem com os trabalhos que vêm desenvolvendo, visando o bem-estar do povo moçambicano e da juventude em particular. Esperamos que isto sirva de catalisador nas vossas boas ações diárias. O governo provincial reconhece as dificuldades em dar resposta aos pedidos de financiamento, mas afirma que, face à crise econômica no país, tem sido difícil dar vazão às solicitações. Marcamos então a parte final para o Jornal da Noite da RAC TV, continuação de uma excelente noite de quarta-feira, a nossa companhia. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah. Fomos.